Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. É com um coração muito feliz que todos nós estamos aqui nesta manhã, nos reunindo para juntos refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, que o nosso coração possa estar em paz nesta manhã, que Jesus possa também estar presente junto conosco, nos guiando, nos protegendo e também nos auxiliando na nossa jornada. Bom, meus amados irmãos, hoje a nossa reflexão desta quinta-feira irá trazer para todos nós uma grande e valiosa lição de Jesus sobre amizade. E bom, meus irmãos, quem irá nos contar esta lição, que é uma história de Jesus nos ensinando sobre amizade, é o nosso querido irmão espiritual Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier, na obra que se chama Luz Acima. Lá, meus irmãos, nós encontraremos uma história nesta obra em que envolve Jesus, Judas e alguns dos apóstolos. Ali Humberto de Campos conta para todos nós que Judas, apesar dos estudos renovadores a quais ele se entregava sinceramente, ele ainda era muito preso em conflitos íntimos do seu coração que acabavam por caracterizar a forma de ser de Judas. E Judas, meus irmãos, neste processo dele, da caminhada com Jesus, em muitos momentos ele acabava ignorando o processo de conquistar simpatias para com o próximo. Por isso ele constantemente, nos diz Humberto de Campos, carregava nos seus lábios uma referência amarga ou um conceito infeliz. Ou seja, Judas, por mais que ele estava ali junto, fazendo parte do colégio apostolar, caminhando com Jesus, Judas ele se fechava muito. E justamente por esse modo de ser dele, ele acabava ignorando a importância de se conquistar simpatias para com o próximo. E com isso, fazia com que Judas sempre carregasse uma palavra amarga nos lábios ou sempre um conceito infeliz. Então, Humberto de Campos vai nos rememorar aí alguns momentos em que Judas mostra nitidamente essa personalidade dele. E um desses momentos aconteceu com Levi, o nosso querido Mateus. Humberto de Campos nos conta, meus irmãos, que quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, Judas logo já dizia de forma mordaz: "Ah, são víboras disfarçadas, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões." E quando Judas fazia esses comentários, as pessoas se assustavam e começavam a se afastar ali dele e também do colégio apostolar. Meus irmãos, só para a gente compreender melhor aqui, olha só, Herodes, ele tinha muito poder naquela época. Então, vejamos que alguns funcionários de Herodes começaram a abrir o coração para o Evangelho, começaram a perceber naquelas palavras da Boa Nova, uma luz. E isso, meus irmãos, para aquela época era uma grande conquista, digamos assim, porque vejamos que todo Herodes e também todo o Império Romano da época, era muito difícil eles se abrirem para o Evangelho da Boa Nova que Jesus compartilhava. E olha o que aconteceu. Alguns dos funcionários de Herodes começaram
a simpatizar ali com as palavras do Evangelho. E Levi, que é Mateus, meus irmãos, foi contente compartilhar isso com o colégio apostolar. Só que Judas, meus irmãos, Judas já tinha uma palavra amarga de primeiro ali, dizendo: ah, não, são víboras disfarçadas. A meu parecer, não passam de espiões. Ficam só bajulando os sacerdotes. Não sei não sobre isso. Ou seja, Judas, ao invés de dizer que alegria, estamos tocando corações com a boa nova, será um prazer receber esses novos irmãos na jornada da boa nova, será um prazer conversar, esclarecer esses irmãos sobre os ensinamentos divinos. Ao invés de Judas pensar assim, ele logo já dizia uma palavra amarga: ah, não acredito nessa mudança deles não, são víboras disfarçadas. E aí o que acontecia? Isso afastava as pessoas do convívio de Judas. Teve um outro momento também, meus irmãos, que vale a pena a gente rememorar, que nos conta Humberto de Campos, que lá em Cesareia, uma heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, começou a abrir as portas do seu reduto doméstico aos desamparados, aos órfãos e também aos doentes que lhe buscavam um auxílio e um amparo. Ou seja, era uma mulher que abriu as portas da sua casa para ajudar todos aqueles que estavam necessitados. E ela havia ouvido a boa nova, já tinha sido tocada pelo Evangelho. Então, comovida com isso, com as palavras de Jesus, ela se vê com uma fé e com uma força de abrir a porta da casa dela para receber aquelas pessoas doentes, pessoas que buscavam um acolhimento fraternal, a todos que precisavam de um socorro e de um amparo. Ela estava ali recebendo eles. E quando Judas ficou sabendo disso, olha só o que Judas vai comentar. E o passado dela? Falou Judas de forma muito crítica e muito cruel. O marido se enfermou, desgostosos pelos quadros da tristeza que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Novamente Judas, de frente para uma situação, primeira coisa que ele diz é o quê? Crítica, palavra amarga ou um comentário julgador. Novamente, uma mulher que passou por muita dificuldade, abriu de boa vontade as portas da casa para viver a caridade. E o que Judas fala? E o passado dela? Como que é o passado dessa pessoa? Não aceita essa conversão, essa mudança de vida que ela teve, não. Não estou aceitando isso. Novamente, ao invés, meus irmãos, de Judas olhar para essa situação e dizer: que coisa boa, mais uma irmã para nos auxiliar, mais uma irmã que resolveu mudar o caminho da tua vida, resolveu abrir o coração à caridade, a receber os necessitados, aos doentes e ajudá-los. Ao invés de Judas ter esse olhar benéfico, positivo da situação, ele logo já dizia de forma cruel, como Humberto de Campos coloca: não, e o passado dela, não aceita essa mudança de vida dela, não. Novamente, afastando as pessoas dele. Eu gostaria de comentar aqui, meus irmãos, um último fato que Judas novamente repete isso, antes da gente chegar na grande lição que Jesus e ensinamento que o Cristo concede a Judas. Meus irmãos, quando o Cristo ele abençoou a Zaqueu e aos serviços dele, Judas, indignado, às ocultas, ou seja, longe de Jesus, porque só para a gente rememorar, Zaqueu, ele tem aquela força de vontade de buscar encontrar-se com Jesus, até que ele sobe numa árvore para ele conseguir ver o Cristo passar. E ele abre as portas da casa dele para receber a Jesus. E o Cristo, a partir daquele momento, abençoa Zaqueu e a casa dele também, o serviço dele. Ou seja, Zaqueu ele tem uma mudança de vida ali muito profunda depois desse encontro com Jesus.
E quando Judas fica sabendo disso, às escondidas, ou seja, longe de Jesus, ele comenta o seguinte: este publicano pagará mais tarde. Olha só, rodeia-se de escravos, exerce a avareza sórdida e ainda pretende o reino divino? Não irá longe, enganará o mestre, mas a mim não. Meus irmãos, novamente, Judas se entrega o quê? A fofoca. Porque longe de Jesus, ele vai fazer esses comentários, uma fofoca. Olha só, Jesus foi lá, abençoou a casa de Zaqueu, mas olha, ele não vai longe nessa caminhada divina aí não. Ele pode até enganar Jesus, mas a mim ele não engana. E fala muito mal de Zaqueu, sendo que o pobrezinho do Zaqueu, ele realmente tinha aberto o coração dele à mudança, mas Judas não enxergava isso. Então, meus irmãos, olha só, quantos momentos que Judas teve a oportunidade de enxergar a situação como uma situação boa, como um agradecimento a Deus por irmãos estarem ajudando aqui na caminhada, na boa nova, e ao invés disso, ele se prende a falar mal do outro, a espalhar fofocas aqui no caso, longe de Jesus, a desacreditar na mudança do próximo e a criticar. Era isso que Judas se entregava. E meus irmãos, justamente por causa dessa personalidade que a gente vê de traços muito rígidos e fortes de Judas, ninguém confiava nele. E o que começou a acontecer é que os apóstolos, os próprios apóstolos, começaram a se afastar de Judas. Porque todas as vezes que eles se aproximavam de Judas, Judas falava mal, criticava alguém, tinha uma palavra fiada, um comentário amargo para fazer. Então, nem os apóstolos queriam mais estar perto de Judas. Porque ou ele iria querer falar mal do outro, espalhar uma fofoca, ou ele iria criticar alguém que estava se convertendo ao caminho do bem. Então, os próprios apóstolos começaram a não confiar tanto em Judas, a se afastar um pouco do convívio com ele, porque eles não aguentavam mais essa negatividade, esses comentários tão amargos que ele fazia. Meus irmãos, o único que não perdia a paciência com Judas era Jesus. O único. E Cristo, nós sabemos, é o nosso modelo e é o nosso guia. De frente para sempre que esses comentários que Judas fazia, Jesus mantinha muito bem a paciência. E vejamos, meus irmãos, que certa feita, Judas começou a perceber que as pessoas se afastavam dele, que as pessoas não tinham muita simpatia por ele e que os próprios amigos do colégio apostolar não confiavam nele. Então ele busca Jesus para tentar entender essa situação. Ele, de frente para o Cristo, diz assim: eu noto que os próprios companheiros se afastam de mim, cautelosos. Eu não consigo, Jesus, fazer relações duradouras. Ou seja, Judas dizia: Cristo, Jesus, eu não consigo fazer amizades. Não consigo manter uma amizade. Por que eu estou sofrendo com essa humilhação toda? Por que meus colegas aqui do colégio apostolar estão se afastando de mim? Por que eles não confiam em mim? O que está acontecendo? Porque provavelmente Judas enxergava que entre eles havia simpatia, havia alegria entre os apóstolos e havia amizade. Só que com ele não sentia essa simpatia toda. Então, incomodado com isso, ele busca Jesus para esclarecer por que ele estava sofrendo essas humilhações lá dos companheiros. Por que ninguém queria ser amigo dele? Por que ninguém queria estar perto dele? E Jesus, meus irmãos, Jesus percebe que Judas ficou muito sentido nessa ponderação. Porque por mais que ele tinha um caráter muito rígido, sempre criticava, sempre tinha palavras amargas, Judas ele ficava sentido dele não ter amizade, das pessoas não confiar nele. Porque ele não percebia esse jeito grotesco dele lidar com o outro. Então Jesus
observando ali as ponderações de Judas. Então Judas estava ali, meus irmãos, abrindo o coração para Jesus, expondo as dores da alma dele, por que ele não conseguia fazer amizades ou manter as amizades, por que as pessoas sempre se afastavam dele, ninguém falava nada. Então, quando Jesus ia ali responder a Judas, eles estavam caminhando e se aproximaram perto de um poço humilde, onde acostumavam ali aliviar a sede. E Judas, que estava esperando a consideração de Jesus, ansioso também porque estava com sede, logo inclina-se e num ato impulsivo, ele enfia a mão, literalmente enfia a mão nesse poço de água para poder pegar um pouco de água para beber. Só que no que ele enfia, ele é tão bruto, ele é tão grotesco, que sobe uma areia, uma terrinha do fundo dessa água. E aí logo se mescla ali, porque era uma água limpa, só que no fundo tinha areia. Judas, ele enfia a mão tão forte assim na água, naquele poço humilde, que a areia do fundo sobe, mescla com a água e a água fica toda suja. E aí Judas perde a paciência, fala, nossa, que infelicidade, eu tava com sede aqui até para eu beber água, não tem como. E Jesus aproveita desse momento para trazer, meus irmãos, a grande lição sobre amizade, não só para Judas, mas para todos nós. Cristo irá dizer, Judas, neste poço singelo tens a lição que desejas. É neste poço singelos que encontrarás a resposta que desejas sobre a amizade. Quando quiseres água pura, retire-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de se alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede, Judas, de ternura e de amor, faz o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Essa é a resposta que Jesus, uma grande lição, pondera para Judas e para todos nós. Por outras palavras, o Cristo está dizendo, olha Judas, tá vendo esse poço de água aqui? Você acabou de enfiar a mão de uma forma tão brusca que sujou, mesclou tudo e não serviu aquela água naquele momento? Pensa na sua amizade dessa forma, pensa no contato com o outro dessa forma. Porque se você quiser beber uma água limpa do poço, vai com cuidado, vai com cautela pegar essa água. Não enfia a mão de uma vez de forma brusca e impulsiva. Vai devagarzinho, com doçura, com cuidado, aí a água vai sair limpinha. Não vai alvoroçar toda aquela areia, toda aquela terra do fundo. E aí você conseguirá água pura. E Jesus usa desse momento para trazer um simbolismo aí para a amizade. Ponderando que no trato com o próximo, assim também é necessário. Doçura, cuidado, ponderação. Porque Judas ele agia de uma forma tão bruta, tão grotesca com o próximo, que o que acontecia? Afastava o outro. Então Jesus diz, olha, igual faz com a água que você deseja beber limpa, faz assim também quando você tiver sede de amor e de ternura, sede de amizade. Vai devagarzinho, pondera antes de falar, vai com docilidade, com carinho. Porque assim, meus irmãos, é as nossas relações com o próximo. Precisamos, no contato com o outro, nas nossas relações de amizade, ter mais doçura, ter mais cautela no que a gente pondera, ter mais cuidado com os sentimentos do outro. Porque se a gente vai de forma bruta, de forma grotesca, o que acontece? Nós afastamos o outro. Então nós deixamos de acolher aquela simpatia, aquele carinho. Por isso Jesus nos convida, quando ele traz essa lição de amizade para Judas, é para todos nós. Se desejamos conquistar a simpatia do próximo, no sentido de que os nossos irmãos da nossa fraterna humanidade sejam nossos amigos, sejamos queridos entre os nossos colegas, entre os nossos conhecidos,
temos que ter docilidade na forma como a gente lida com o próximo, cuidado com as nossas palavras, cuidado com as nossas atitudes, pensar um pouquinho mais, não agir de forma impulsiva e de forma que vai machucar os sentimentos do outro. Porque quando a gente tem docilidade e sinceridade nas nossas atitudes, nós conquistamos também outros corações, nós transformamos ali em grandes amizades, e a amizade tem um valor muito proveitoso para a nossa vida. Então, meus irmãos, que essa lição de Jesus, ela seja levada para todo o nosso coração. Às vezes, murmuramos dizendo, nossa, mas o outro se afastou de mim, nossa, mas por que não consigo fazer amizades, nossa, mas por que não consigo conquistar a simpatia do outro? Será que é porque nós estamos sendo um pouquinho brutos, insensíveis, impiedosos no nosso contato com o outro? Será que estamos agindo de uma forma que está afastando ele? Será que estamos usando muito de críticas, palavras amargas, atitudes tão negativas assim que acaba afastando o próximo de nós, que poderiam ser grandes amizades? Por isso, meus irmãos, que essa lição de Jesus se firme em nosso coração para o contato com o outro. Tenhamos docilidade em nossas atitudes, cuidado e tenhamos muito respeito e amor ao próximo. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta quinta-feira com essa história, com essa mensagem em nosso coração. Lembrando que é uma mensagem inspirada pelo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7 deste capítulo. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus em nosso coração e com essa grande lição sobre o valor da amizade para toda a nossa vida. E que assim seja.